A UNITA realizou, desde sexta-feira e terminou ontem, a sua terceira reunião ordinária, onde inicialmente o líder da própria UNITA, Adalberto Costa Júnior, dirigiu uma reunião com o comitê permanente da sua comissão política, e no discurso de abertura desta reunião da comissão política, algo muito interessante decorre, que é praticamente um ponto que nós temos aqui também por abordar, é o fato do Orçamento Geral ter sido entregue à Assembleia na terça-feira passada. Adalberto Costa Júnior diz que, olha, de facto, nós orientamos o nosso grupo parlamentar a desmistificar estes alegados 15% para a educação, que na realidade não são 15%, não é? E orientou, inclusive, nós tivemos aqui uma entrevista com o presidente do grupo parlamentar, no caso o seu grupo parlamentar, onde disse mesmo que do ponto de vista funcional, os 15% estão lá, mas na prática são apenas 6,32% ou 36% que foram estão previstos no Orçamento Geral do Estado para 2024. Para já, este discurso de abertura trouxe inclusive outras novidades, como é o caso de Adalberto Costa Júnior ter relembrado a manipulação do Civicop. São as suas palavras. Disse que a Civicop está a ser usada como ferramenta, não é, de conflitos, e diferentemente daquilo que foi proposto inicialmente. Entretanto, a minha questão inicial se baseia justamente nisto. Esta desconstrução que foi feita sobre o Orçamento Geral do Estado. Para já, o que o seu grupo parlamentar traz como novo, faça esta proposta? Do ponto de vista prático, sim, porque o grupo parlamentar trazer algo como novo do ponto de vista de análise desta proposta do orçamento, não é? Esta é a questão que se faz, porque os economistas, vários economistas também pronunciaram-se ainda neste final de semana a dizer que não, a UNITA está a fazer críticas no vazio, porque o governo quer de facto melhorar as condições e tal, são de facto 15%, não é? Eu ontem terei ouvido uma rádio concorrente, a nossa, em um debate, e terão mesmo dito que, olha, não, de facto não tem razão de ser a crítica do grupo parlamentar da UNITA, porque o governo propôs de facto 15% para a educação, são 2 dígitos e tem que se admitir. O seu grupo parlamentar diz alguma coisa diferente? Vamos falar de números. Os números não mentem. Em política é muito importante falar de números. Sabe que eu queria entrar no mérito dessa reunião de cúpula da UNITA, mas enfim, eu vou fazer depois, eu vou diretamente à sua questão. Ao serviço da dívida do OGE 2024 estão 60%. São 24 mil milhões de kwanzas. E, portanto, metade destes 24 milhões de kwanzas estão ao serviço da dívida. Estamos a falar de 24 bilhões de dólares do ponto de vista prático, já que se eu fizer o câmbio do paralelo, que são neste momento 100 e tal mil kwanzas, estamos a falar de mais de 1.000 e tal kwanzas para cada $1, não é? Estamos a falar de quase 24 bilhões de dólares. 24 mil milhões de dólares, isso é que está correto. Metade desse valor é para a dívida, 60%, perdão. Só do ponto de vista dos números, não preciso entrar por detalhe, 60%. E sobram 40%. E fala-se que 2 dígitos para a educação, para a saúde e para a saúde. Educação. Estamos a falar de 10%. Portanto, dos 40, menos 10 para a educação e 10 para a saúde, sobram quanto? 20%. 20% a fazer o resto da vida econômica, política e social de Angola? Não dá. Só a partir dali. Os detalhes, meu caro, vão aguardar um bocadinho, o documento tem 550 e muitas páginas. Exige um estudo minucioso, um documento complexo e cheio de armadilhas. Porque nós não recebemos aquele documento em formato, por exemplo, digital, que ajuda no Excel, com o expert, descortinar. O documento é em papel, temos que ler palavra por palavra, descortinar o documento. Exige algum tempo. E nós não temos também muito tempo. Nós somos já do Estado. É dos orçamentos que em menos tempo se discute. Depois existe uma condição técnica que os grupos parlamentares não dispõem. Se tiverem que dispor dessa qualidade técnica, terão que fazer um grande esforço financeiro. E é preciso fazer esforço financeiro sim para garantir qualidade no trabalho, mas nós temos feito um trabalho interessante. O ano passado discutimos, trouxemos inclusive, remanejamos, atenção, do orçamento do MPLA, dos elementos mais importantes, fizemos um remanejamento, apresentamos um outro orçamento para aquelas questões pontuais, questões prementes, e mesmo assim o MPLA não aceitou. Ou seja, o orçamento do Estado do MPLA, ele entra preto e sai preto. Do contrário? O normal seria o orçamento entrar para o Parlamento, ser discutido, por um lado, e se fazer, do ponto de vista prático, recomendações ou opiniões a esse documento.
e serem acatadas. Eu, na minha experiência como deputado, fiz um ano agora, o primeiro OGE foi o ano passado, encontrei críticas do próprio MPLA, deputados do MPLA dizerem que nós, o ano passado, já havíamos recomendado este elemento que não foi tido nem achado. Deputados do MPLA. Do ponto de vista prático, aquele orçamento é do presidente, é o que o presidente acha. Depois vem uma crítica legítima que a UNITA não aprova orçamentos. Há 30 anos é um facto. E isso é um facto político de grande Era esta a questão que eu lhe ia colocar. Por que raio um partido político na oposição há 30 anos não aprova orçamento? Primeiro que a ciência política, está aí o politólogo, agora sou político, depois questiono isso a ele. Eu não sou obrigado, enquanto oposição, a aprovar o teu orçamento. Até porque o orçamento é teu. Eu não tenho os números que você tem. Mas você, e um país difícil, você como partícipe do Parlamento, tem esta prerrogativa. Um país difícil, como Angola, onde existe despesas quase fiscais, extra-orçamentais, igual ao orçamento, igual até o superior ao orçamento, que só o presidente gere. Um orçamento geral do Estado, que é um documento, que é lei, que é uma carta branca ao presidente para gerir fundos públicos de um país como o nosso. Nós não temos elementos para aferir tintim por tintim as contas andam nesse orçamento. Aonde vai o olhar do grupo parlamentar? Diz que não adianta, porque o governo do MPLA, reiteradas vezes, reitera nos erros, é signatário de protocolos internacionais, não cumpre. Mas sobre essa questão, ideia dos 2%, está a dizer, sobre esta questão está a dizer que a UNITA não aprovar é a mesma coisa que não precisa estar na Assembleia para discutir o Orçamento Geral do Estado. E vou chegar a outro ponto que é interessante. Não é obrigado a aprovar, porque o orçamento é do MPLA. Em democracias plenas, a não aprovação do orçamento, bem fundamentado, pode dar queda do governo. Em democracias plenas. E nós não somos isso. Nós somos qualquer coisa em transição, se é para a democracia, se é para a ditadura, não sei o que. Onde é que tem falhado? Agora, onde é que tem falhado? O Orçamento Geral do Estado de Angola é um documento do presidente João Lourenço. É um documento dele. E o normal seria ele ir ao Parlamento defender o seu documento. Porque mesmo os seus auxiliares não fazem isso com o rigor que se exige. Quando eu questiono onde é que tem falhado... E é o melhor momento que nós temos... O orçamento tem falhado em tudo. Em tudo. Vou voltar aos 2 dígitos, para terminar essa questão. Os 2 dígitos para a educação e para a saúde também são especificidades. Dentro dos protocolos assinados existem regras. 2 dígitos para a saúde. Eles dizem onde é que você deve investir estes 2 dígitos. Se você investir naquilo que nós temos observado, que é a construção de grandes infraestruturas hospitalares, está a ser mal empregue. E eles chamam a atenção que é melhor investir na base, na saúde preventiva, nos centros e postos médicos que têm proximidade com o cidadão. Se você aplica os 2 dígitos e investe nas grandes infraestruturas, é roubo, é corrupção, falta de transparência. Vamos à educação. 2 dígitos sim. Aonde? Ali onde está o problema. Qual é o problema da educação em Angola? Acesso e qualidade. O Simprof e o Ministério da Educação concluíram isso. Então tem que se investir em maiores infraestruturas escolares, não é salas de aula, escola. Sala de aula é um compartimento do edifício escolar. Estou a falar escola, que é uma infraestrutura que tem sala de aula, biblioteca, pátio, enfim, uma multitude de compartimentos que compõem a escola. Tens que investir nisso, se você identificou a qualidade e o acesso como problema. Depois, na pessoa que vai dar aula, no professor, investir na boa capacitação do professor e no bom salário. Mas também, eles dizem, quando você aplica os 2 dígitos, tens que investir lá na base, onde? Falávamos em off, de todo, nós temos menos 5 anos de escolaridade, onde? Os 2 anos de berço e os 3 anos de creche. Tens que investir ali, com os 2 dígitos, tens que investir também no ensino integral. Fazer com que a criança vá de manhã na escola e sai às 17 horas. Quem vai à escola de manhã, às 7h30, começa a primeira aula, termina às 12h30, depois fica das 12h30 até às 18 horas, não está o papá, não está a mamá, com quem? A fazer o quê? Temos senhoras que vão os trabalhos informais na Zunga, com crianças nas costas, com crianças em casa, ficam com quem estas crianças? Educação é isso. É este o trabalho que nós vamos descortinar dos tais 2 dígitos. Se há 2 dígitos neste orçamento do Estado, é visível, estão lá. Onde foram investidos são os detalhes que, durante o período de discussão, vamos tentar entender.